Daremos início ao quarto e último módulo do curso sobre saúde mental, enfrentamento de situações de crise e pós-venção do suicídio na UFSM. Abordaremos, então, nesse momento, os aspectos relacionados à pós-venção do suicídio. Após um evento de suicídio no âmbito da instituição, são comuns, são esperados, são normais, vamos dizer assim, uma série de reações, sentimentos como um estado de choque, sentimentos de culpa, raiva, desamparo. Então, todos esses elementos tendem a ir diminuindo com o passar do tempo. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter um cuidado para que não se trate de uma tragédia silenciosa. Precisamos abrir espaço para falar sobre as questões que envolvem o suicídio e os efeitos que essa situação acaba tendo nos sobreviventes, na comunidade acadêmica. Vou retomar aqui a instrução normativa, os artigos que falam sobre pós-venção. Em relação, então, aos procedimentos de pós-venção a partir da IN 006 de 2024, quais são os objetivos da pós-venção? Avaliar os impactos da situação de suicídio no âmbito institucional e, conforme as especificidades e demandas do ocorrido, contribuir para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento aos sobreviventes, favorecendo a elaboração do luto. 2. Minimizar o risco de outras ocorrências de suicídio por efeito contágio e identificação por parte dos enlutados. A literatura mostra que existe, muitas vezes, esse efeito contágio por identificação. Então, um dos cuidados e uma das ações é prevenir ou evitar esse tipo de situação. 3. Auxiliar em nível organizacional, institucional, a restaurar o equilíbrio e o funcionamento nas unidades institucionais em que o suicídio ocorreu, porque sabemos que um evento desses desestabiliza aquela unidade e, inclusive, outras, né? Artigo 12, sobre as ações de pós-venção. A execução das ações de pós-venção precisam ser organizadas pelo centro ou unidade de referência onde aconteceu o episódio do suicídio e devem ser conduzidas com profissionais que tenham formação em saúde mental e conhecimentos na área, sendo esses da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, da Coordenadoria de Ações Educacionais, da Coordenadoria de Qualidade de Vida do Servidor e dos núcleos de apoio pedagógico e de atenção aos estudantes. Recomenda-se a presença nessas ações de algum servidor de referência da unidade a qual o membro da comunidade acadêmica fazia parte, podendo ser o coordenador do curso ou algum servidor que tenha relação estreita com a turma, curso afetados. Isso é bastante importante, partir da direção do centro, essa iniciativa de acionar os profissionais dessas unidades e que tenha um servidor de referência que possa fazer essa mediação, que já tenha um vínculo com aquela turma, com aquele ambiente de estudo ou de trabalho do membro da comunidade acadêmica que faleceu. Em relação às atividades acadêmicas e laborais, quais são as recomendações após uma situação de suicídio? Número 1, que haja suspensão das aulas das turmas nas quais o estudante estava matriculado nos turnos subsequentes ao fato, a serem definidos pela coordenação do curso. A suspensão nas aulas no âmbito geral do curso ou da unidade deve ser avaliada pela coordenação do curso e pela equipe diretiva, a partir das particularidades, da especificidade de cada caso, de cada situação. Deve-se estimular a participação nos atos fúnebres, quando possível, retomando-se as aulas para a turma somente após a realização dos atos. E também sugere-se que se avalie a necessidade de alterar cronogramas de avaliação ou atividades laborais por algumas semanas, de acordo com o impacto e a situação do ocorrido. Alguns cuidados, algumas orientações, né, nesse momento após um evento de suicídio na instituição. É recomendado utilizar a frase morte por suicídio e evitar a expressão cometeu suicídio, devido à associação com alguma ideia de um ato criminoso.
Deve-se evitar também simplificar as causas da morte, tendo em vista que o suicídio é algo bastante complexo, que envolve multideterminações e envolve a vida humana. É recomendado também que se evite falar sobre o método utilizado para o suicídio, o local ou detalhes ligados ao corpo, preservando também a integridade dos sobreviventes, dos familiares e do próprio sujeito. Em relação à psicoeducação, frequentemente o suicídio está associado a um quadro de sofrimento psíquico grave e muitos prejuízos e dificuldades por parte daquele sujeito de fazer julgamentos, de preservar o seu juízo de valor. Portanto, é muito importante, nesse momento, que as pessoas sejam informadas sobre o que leva a um suicídio, quais os fatores de risco, quais os fatores de proteção e também de que modo se pode buscar auxílio, ajuda, tratamento em serviços especializados. Deve-se evitar romantizar o suicídio, por exemplo, retratando como um ato heróico, um mártir, ou dando a entender que o suicídio promoveu algo que a pessoa não conseguia em vida, como uma redenção, vingança, reconhecimento. São situações que muitas vezes escutamos no senso comum, mas que prejudicam também toda a elaboração do próprio luto após um evento de suicídio. Sabemos também que é muito comum, após um suicídio, as pessoas terem um interesse de encontrar alguma maneira significativa de lembrar da pessoa falecida e criar alguma espécie de memorial, alguma homenagem. Em casos de suicídio, recomenda-se que se criem memoriais temporários, planejados conjuntamente com as pessoas próximas daquela pessoa, considerando os aspectos sociais, culturais, religiosos, dentre outros, para poder pensar nessa espécie de memorial. No momento pós-suicídio, as pessoas sobreviventes, elas estão bastante afetadas por aquela situação, numa condição muitas vezes de confusão mental, choque, muita tristeza, muita dor, muito pesar, estão passando por uma situação de luto. Então a tarefa principal das ações de pós-venção é a elaboração desse luto, entendendo que o luto é um processo que leva tempo, que passa por diversas fases, até uma certa aceitação e reorganização do ambiente e das pessoas sobreviventes. Nesse sentido, devem ser evitadas, nesse primeiro momento, atividades educativas, palestras, rodas de conversa sobre o tema, porque num primeiro momento a dor é muito singular e precisa ser respeitada. Os espaços individuais de acolhimento são bem-vindos nesse momento. Qualquer comunicação em canais institucionais, oficiais, referindo-se ao falecimento de membros da comunidade acadêmica por suicídio, precisa ser pautada na política de comunicação da UFSM e nas diretrizes preconizadas pelos órgãos de saúde, que tem sido enfático quanto à possibilidade de agravamento do risco de suicídio em casos de abordagens midiáticas equivocadas. Então, esse cuidado ético na forma como isso vai ser divulgado, publicizado, comunicado, porque pode ser um agravante para a reincidência de situações de suicídio. Caso a pessoa que morreu por suicídio seja estudante das moradias estudantis, sugere-se também que a equipe responsável converse com a família sobre os pertences pessoais, se for o caso, proceda a retirada para entrega aos familiares. Se necessário, pode ser solicitado auxílio dos colegas de apartamento também para a identificação dos pertences. Nesses casos, recomenda-se que seja designado algum servidor da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para acolher a família na sua chegada à instituição e nos trâmites em relação ao corpo, em relação ao funeral. Esses aspectos, então, sobre a pós-venção do suicídio encerram o nosso curso sobre saúde mental. Espero que a gente possa ter identificado os elementos que previnem e promovem saúde mental na instituição,
quais são os principais aspectos que vulnerabilizam os nossos estudantes ou os nossos servidores e de que modo todos nós estamos implicados em favorecer os fatores de proteção e minimizar os fatores de risco no que diz respeito a situações de crise emocionais, né? Também que a gente possa ter maior conhecimento sobre a instrução normativa e sobre os protocolos de ação diante de cada situação de tentativa ou de suicídio ou as ações de pós-venção, e reconheça o impacto tão importante, tão alarmante que essa temática do suicídio tem tido no que diz respeito à saúde pública e à saúde mental. Agradeço a atenção e me coloco à disposição para trocas, dúvidas, esclarecimentos que se fizerem necessários. Até mais!